Olá, aqui é Dilson Nóbrega. Essa é a segunda parte de uma resposta ao, aspas, grande apóstolo Hugo Zé da Costa. No primeiro vídeo, nós conversamos aqui um pouquinho sobre os argumentos que ele levantou, apresentei o vídeo, e as falas que ele levanta para rebater o pastor Sadraque, mas me parece que o objetivo não é apenas, o alvo não é apenas esse pessoal ao pastor Sadraque, mas ao movimento pentecostal. Meus irmãos pentecostais, fiquem bem atentos, porque a intenção é dividir para conquistar, né? Falei um pouquinho disso no primeiro áudio, no primeiro vídeo, você pode acompanhar lá no Facebook mesmo. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou focar um pouquinho, só lembrando, no primeiro vídeo eu falei sobre o histórico daquela cosmovisão, né? Onde que surgiu, quem foi o seu precursor, o que eles pensam, o que eles acreditam, qual que é a né, fazendo então, primeiro que ele chama o nosso Senhor Jesus de demônio, né, ele usa, interessante que o Novo Testamento também faz esse, não é interessante de forma positiva e negativa, né, essa expressão, uso de forma negativa. O Evangelho também apresenta esse tipo de tratamento a Jesus Cristo, né? E a gente não está tão preocupado com o Hugo, de forma alguma, né? A nossa preocupação é sempre para aqueles irmãos menos esclarecidos, e oferecer para você recursos bíblicos para que você possa, então, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, de pandemia, em que nós estamos mais expostos aí a vários tipos de conteúdos na internet, então que você possa se blindar aí do Evangelho, das palavras de Cristo, para que você possa resistir a essas setas malignas, né, como a do vídeo do Hugo, né. Ele fala que a única maneira de ser salvo é por meio de acreditar em Cacu Filipe, né. Ele desconsidera o texto de Atos, ele cita Atos 4:12, fazendo uma interpretação totalmente errônea de Atos 4:12, explicando que aquilo tinha a ver com o período, naquela época era sobre Cristo, e agora precisava de um outro profeta. É interessante que naquela época Cristo, quando Lucas estava relatando, Cristo já tinha morrido, né? Mas tudo bem, como que ele explica Romanos capítulo 3, versículo 23, que fala todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O Paulo, aos Romanos, fala que todos são pecadores, todos os homens, nascidos de mulher, pecadores. Através de Adão entrou o pecado no mundo, né? E esse efeito dominó, né? Caiu Adão, caiu todos os seus descendentes, afligiu todos os homens, todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Apenas Cristo, Jesus, foi o que não pecou. Foi o que não pecou em palavras, em pensamentos, em ações, foi o ser perfeito, venceu o pecado, venceu também a morte, né? Foi o único que aprovou no teste, se assim nós podemos fazer referência. Ele acredita que Cacu Filipe, é um profeta que está sem, que não peca, né? É o ser perfeito e o detentor da salvação para aqueles que acreditam nele. É tão interessante, de novo, uso essa expressão de forma negativa, que todos os outros, William Barman, todos falaram isso. Todos, de novo, falaram que eles eram a única bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, né? Eles falaram que eram os únicos que estavam certos, que todos estavam errados, todas as religiões, vai para o Oriente e você vê todas as religiões que nascem, as seitas nascem com esses pressupostos de exclusividade, eles são os únicos que têm, e que têm, então, toda a revelação, né? Eu quero só trabalhar aqui um texto que ele cita em um dos momentos no vídeo lá, né, e eu quero explicar o contexto desse texto, né, Atos 13, que ele cita, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, em Atos 13, ele cita lá falando, versículo 47, diz assim, porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo, eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação
até os confins da terra. Ele usa esse texto para dizer que Paulo também, na época dele, foi a salvação para aquele povo, né? Então, ele está fazendo uma confusão. Primeira coisa que ele está escrevendo é Lucas. Lucas está escrevendo isso e ele vai fazer, então, uma citação daquilo que Paulo do que Paulo está usando. Paulo está citando Isaías, e eu vou ler o texto que Paulo está citando, Isaías capítulo 42, ok? A citação de Isaías diz assim, vamos, para entender o contexto, ler pelo menos 6 versículos, tá? O Isaías capítulo 42 começa dizendo assim, eis aqui meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele, e ele irá produzir justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará a sua voz ser ouvida na rua. Uma cana esmagada ele não quebrará, o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Ele não falhará, nem será desencorajado até que ele tenha colocado justiça na terra. E as ilhas aguardarão sua lei. Portanto, assim diz o Senhor. Aqui está a citação. Ok? Versículo 5. Assim diz o Senhor, ele que criou os céus e a terra os estendeu, ele que alargou a terra e os que dele procedem, ele que dá fôlego ao povo sobre a terra e o espírito para aqueles que caminham nele. Eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça, irei segurar a tua mão e a ti manterei e te darei por um pacto do povo para uma luz dos gentios. Aí ele explica, para abrir os olhos, para tirar os prisioneiros da prisão e aqueles que cessaram na escuridão para fora do cárcere. Então, Isaías está falando a respeito do servo de Deus. E se você olhar a segunda parte, o bloco do capítulo 40 em diante, ele está trazendo, então, uma esperança para ajudar para Israel, no contexto de que haveria de ter esse servo que haveria de praticar justiça e também teria de redimir o povo sofrido. O servo que iria restabelecer a justiça. Você vai lembrar que naquele contexto o Judá foi aprisionada, foi presa, foram escravizados. Nesse mesmo contexto, o bloco vai terminar lá no capítulo 50, um pouquinho mais de 50, mas no 53 vai falar sobre o servo sofredor, vai começar a dar um pouquinho mais de luzes, pistas sobre esse tipo de servo que haveria de praticar essas coisas, justiça. Tanto é que Jesus Cristo, quando entra na sinagoga para pregar, ele cita Isaías 61, que é parte dessa construção que começa no capítulo 40 e vai continuando, e ele fala, hoje essas coisas se cumpriram, nele, aquelas coisas se cumpriram. E mais, as palavras que cita lá em Isaías estão se repetindo em Isaías 61, as mesmas, 61, 62, as mesmas que estão em Isaías 42. Olha lá o versículo 7, para abrir os olhos dos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão, para aqueles que assentam na escuridão, fora da prisão. São as mesmas palavras. Isso está nos dando uma indicação de quem que ele está falando. Não está falando do apóstolo Paulo naquele período. Paulo está em Atos 13, Paulo está citando esse texto aqui de Isaías 40. É uma citação. Tá? Não é Paulo não está falando algo da cabeça dele. Paulo era um judeu que conhecia a Torá, conhecia os querubins, conhecia os nabins. Ok? Ele está fazendo uma citação direta. De novo, há um equívoco nessa interpretação que você fala, né? Você chama Cristo de Satanás. Cristo Satanás. Cara, então não teria nem conversa com esse tipo de mente, com esse tipo de cabeça. Não teria nem conversa, né? Mas, enfim, a gente não faz por você, Hugo, a gente faz por algumas pessoas que ficam em dúvida. Alguém tem que responder para que essas dúvidas não se dissipem e comecem, então, gerando uma incredulidade. Porque a incredulidade nasce da dúvida. Então, alguém tem que responder por isso, né? Você fala que todos pregam Cristo, mas têm doutrinas diferentes. Sim, nós temos divergências,
E é interessante, nós temos divergências em algumas doutrinas, mas nós temos relacionamento. Tanto os conservadores quanto os pentecostais. Não estou falando dos neopentecostais, estou falando dos pentecostais. Nós temos relacionamento, nós temos respeito um pelos outros, nós só não temos a comunhão pactual. Nós somos confessionais, temos um sistema de crença, os irmãos têm o sistema de crença deles, mas nós temos relação. Nenhum dos nós fala assim, nós estamos certos, ele está errado, nós estamos certos, nós temos Jesus verdadeiro, você não tem, eu tenho, você não tem. Isso nem na academia religiosa essa argumentação passa. Isso é uma argumentação muito superficial, muito fraca, muito iniciante, né? Esse tipo de argumentação. Você chamou as empresas de igreja, as igrejas, perdão, de empresa, o contrário. Realmente, já falei isso no primeiro vídeo, tem bastante falcatrua, tem bastante gente mal intencionada, tem bastante mau caráter, mas isso não tem só na igreja, isso tem no seu sistema, isso tem no comércio, isso tem em todos, onde tem coração humano, tem, sim, boas e más intenções, né? Então, vincular isso, apenas vincular aos pentecostais, isso é uma total desonestidade. É só você olhar para dentro de você que você vai ter a resposta dessa colocação, né? Por fim, esses são os argumentos que a gente constrói aqui nessa reflexão. De novo, esse movimento aí que prega arroga para si essa exclusividade e até uma aparente linguagem aí de domínio do conteúdo, né? Parece que ele está falando, o rapaz é arrumadinho, gravata, sentado lá na cadeira, um monte de livros ali e tal, né? Tudo isso é pensado, né? Tudo isso é de caso pensado. Então, não se deixe enganar por esses tipos de abordagem, não se deixe enganar por esse tipo de revelação. Sempre existiu. Vai na história, estude sobre uma mulher chamada Mary Baker Eddy, ok? Ela nasceu em julho de 1821, né? Nos Estados Unidos, em New Hampshire. Procura lá, ok? A seita chamada ciência cristã. Procura um pouquinho sobre isso, pesquisa. Vai ver se eles não estão usando os mesmos argumentos. Vai ver. Aí você pergunta, então, se você cair nesses, tem que cair em todos. Se você cair nessa conversa do Hugo, você tem que cair em todas as outras. Por exemplo, vai estudar, vai um pouquinho mais para trás, estuda ali Allan Kardec. Estuda um pouquinho sobre Allan Kardec. Vê o que ele pensa, quais são o sistema doutrinário, estuda um pouquinho o que ele pensa sobre Cristo, o que ele pensa, constrói a doutrina deles para você vai ter que cair nelas também. Não tem nada de diferente nas construções dessas religiões. Vamos então para o islamismo, porque você tem muitas coisas parecidas do islamismo nessa fala do Hugo aí. Quem conhece islamismo sabe. Então vai lá, estuda um cara chamado Abu Ghazim Mohammed. Estuda esse cara. Estuda o profeta Maomé. Fonte de revelação, exclusividade, o único que você precisa, o profeta verdadeiro. Enfim, vai lá, você vai encontrar. Então tá bom, vai para Confúcio. Estuda Confúcio para você entender. Né? Vai estudar aí os clássicos de Confúcio. Por exemplo, para você ter uma noção, estude o Xun Xing. Apenas isso. O sistema, o clássico da política que Confúcio vai apresentar. Confúcio apresentou poesia, vida social, os ritos do dia a dia. Você vai ver que o sistema é o mesmo. Estuda, então, o Buda Siddhartha. O sistema é o mesmo. Exclusividade, né? Um esoterismo, não é verdade? Então,
as mesmas coisas aí se repetismo, né? E aí você vai estudar os Brahma, vai para o hindu, né? Enfim, não é nada novo. Esse rapaz não está apresentando nada de novo, por isso mais um motivo para estudarmos a palavra e sabermos defender a nossa fé diante desses tipos de abordagem. Uma consideração final aos meus irmãos angolanos. Sabemos que no nosso contexto de Angola temos poucos recursos literários bons, nós temos poucas academias saudáveis, mas nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia Sagrada, estude os Evangelhos, tenta entender, tenta pegar, estude Marcos, e pega quem é Cristo, o que ele faz, quem é Cristo, o que ele veio fazer e o que ele deixa de missão para nós. Estuda essas três coisas no Evangelho de Marcos. Quem ele é, o que ele veio fazer na terra e o que ele deixou de missão para nós. Vai para Atos, estuda um pouquinho do início da igreja. Estuda um pouquinho da forma como o movimento da igreja no livro de Atos. De novo, o Espírito do Novo Testamento não está focado em pessoas, é o Espírito Santo conduzindo as pessoas. Você já vai ver a diferenciação aí. Você já vai conseguir ver quando que uma igreja está aí arrogando para uma figura humana a infalibilidade, espécie de uma infalibilidade papal, né? Eu até teria uma pergunta para fazer para o Cacu Felipe, né? Para o Hugo, né, entre o Cacu Felipe e o Papa, né, parece que ele coloca aí, o Cacu Felipe é para ele aquilo que o Papa é para os católicos, não é verdade? E nós não temos isso, tá? Nós não temos essas figuras humanas, né? Nossa figura de referência é Cristo, Jesus. Ninguém mais se coloca no meio disso, ninguém mais. Os líderes são apenas servos, auxiliadores, cooperadores, são auxiliares de Jesus Cristo para nos ajudar, nos conduzir a permanecer no caminho da verdade e alcançarmos outras pessoas para seguirem o caminho da verdade. Líderes são isso, influenciadores, pessoas piedosas que estão seguindo a Jesus e que estão nos ajudando a seguir a Jesus. Nós não temos mais ninguém entre nós e Cristo, ninguém. O véu se rasgou, acabou. Não tem mais essas figuras humanas aí se colocaram. E aproveito para, mais uma vez, fazer uma citação aqui do livro do meu amigo Tomás Camba, que fala sobre a terceirização da fé. Foi lançada em Luanda, editora Livraria Barquinho, o livro Terceirização da Fé. Vai justamente confrontar as falas igual essa que o Hugo está colocando, tá bom? Então, que Deus te abençoe, obrigado pela paciência, aqui já é tarde, aqui são 2 da manhã, tive um dia extremamente longo, por isso esses olhos estão que nem os irmãos chineses, um dia extremamente longo aí, com um grupo, mas eu honrei meu compromisso aqui, aquilo que me foi solicitado, nos irmãos em Angola, para gravar um vídeo respondendo sobre essas questões aí, tá bom? Deus abençoe e, se Deus permitir, lá na frente eu faço outro, então, sobre o Caco Felipe, né? Até a próxima, permaneçam na palavra e não deem ouvidos a doutrinas de demônios, tá? Que Deus guarde vocês sempre alinhados à sua própria palavra, né? Valeu, gente! Abraço! Um abraço para nossa querida Angola, Luanda e tantas outras, as outras províncias. Nosso beijão. Deus abençoe, vocês estão no nosso coração. E tudo que nós temos feito no nível aqui de acadêmico é pensando em produzir a teologia saudável para os nossos irmãos. Fazemos isso com toda a humildade, não queremos ser visto, queremos que Cristo seja assim visto por meio dessas literaturas, por meio desses conteúdos lá no nosso canal do YouTube, aqui também no Facebook, tá? Deus abençoe, um abraço. Agora sim eu posso dormir, a dívida está quitada.